Eu queria abrir com vocês lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Quando falaram que eu ia dar essa palavra, eu fiquei logo nervoso, né? Você sabe. Aí eu fui procurar, Deus foi falando comigo, cara, o que é que eu vou falar? Aí eu fui buscar em Deus, né? Algo para falar essa noite para vocês. E o Senhor foi me mostrando várias coisas e, sinceramente, Deus falou comigo, porque eu comecei a buscar Deus começou a falar muito comigo, só que eu montava uma palavra aí Deus falava, aí eu sentia no meu coração, cara, não é isso. Aí eu procurava, aí teve uma hora que eu senti paz, assim, né, de estar compartilhando essa palavra com vocês. E todo mundo já abriu, 1 Pedro 1,13, que diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alerta e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Deus ministrou muito ao meu coração com essa palavra, e eu acredito que foi por isso que eu senti de trazer essa palavra essa noite. E eu vou falar um pouco sobre santidade. Aí você vai perguntar, mas o tema não é inabaláveis? O que tem a ver? Aí, gente, sendo bem sincero, eu acredito que para a gente ter uma vida inabalável, a santidade é um pilar. A santidade é uma base que a gente deva estar consolidado para que a gente possa viver uma vida inabalável. Amém? E, cara, como no texto fala, Deus nos chamou para viver uma vida de santidade. Por quê? Primeiro, eu não vou entrar em alguns detalhes como vários termos de santidade, eu não vou entrar no detalhe da origem da palavra, não, mas, até porque o tempo não nos permite, mas vamos partir do ponto que santidade é algo que é separado, algo que é exclusivo, uma certa exclusividade. Isso é ser separado, é ser santo, perdão. Então, vamos lá. A palavra diz que Deus é santo, que a gente serve um Deus que é santo. Então, se Deus é santo, as pessoas que o servem também devem ser santas. Você consegue entender? Não é uma revelação, mas é algo que vamos caminhar aqui para a gente entender direitinho. Então, Deus nos chamou para ser um povo separado para Ele. Então, como a gente pode ser santo? Talvez na sua cabeça você vai pensar assim: para eu ser santo, eu preciso fazer isso, tem um passo a passo, né? Mas, pelo meu entendimento, na Bíblia, a santidade vem por meio de Cristo. Então, a gente deve entender que nós somos santos, porque Cristo é santo, e Cristo nos santifica, Cristo nos separou. Então, esse é um ponto que a gente deve absorver para a gente começar aqui. Lá em Romanos 5,19, vai falar assim: logo, assim como por meio da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, lá em Romanos vai me dar a base para eu falar isso aqui para vocês. Nós somos santos, não pelaquilo que nós fazemos, mas por causa daquele que nos santificou. Nós somos santos porque
Cristo se santificou por nós e Cristo nos santificou. Amém? Então, somente por Ele nós podemos chegar a ser santos. Então, vamos lá. Mas como é que isso funciona? Como é que Deus nos santifica? Vamos partir para essa explicação aqui. Lá em Êxodo 3:5, vai falar o quê? Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está pisando é terra santa. Esse texto de Êxodo, o que é que ele está dizendo? O contexto desse texto é quando Moisés ele saiu do Egito, o que foi que aconteceu? Ele saiu fugido. Ele acabou matando um homem e ele fugiu para o deserto. Para se esconder mesmo. Ele, de certa forma, ele era um príncipe, talvez nada iria acontecer com ele, ele matou um escravo, né? Mas eu acredito que pela vergonha dele, de ter matado, de ter tirado uma vida, ele fugiu para o deserto. E ali foi um lugar de tratamento. Ele passou uma boa parte da vida dele ali e Deus deu tratamento para ele, mas teve um momento que Deus o chamou. E ele estava lá apacentando as ovelhas, como pastor que ele se tornou, e ele estava andando e viu uma sarça ardente, né? Gente, se isso não chama a sua atenção, tem uma planta lá que está pegando fogo e ela não está se consumindo. Ela continua pegando fogo e ela não se consome. Se você tocar fogo, qualquer coisa vai consumir, mas aquela planta não se consumia. Isso chamou a atenção dele. E ele começou a se aproximar para ver o que era. Quando ele tenta se aproximar, ele ouve a voz do Senhor. E qual é a primeira coisa que Deus fala para ele? Tira a sandália do teu pé, que a terra que tu pisa é santa. Agora, essa foi a primeira coisa que Moisés ouviu, mas por que aquela terra é santa? Até hoje aquela terra é santa, lá está separada, está demarcado alguma coisa lá, a sarça ainda está ardendo lá, ainda está queimando. Aquela terra ainda é santa, como é que funciona? O que trouxe para aquela terra, para ela ser uma terra santa? Eu tenho uma resposta para você. Aquela terra era santa, porque a presença do Senhor estava lá. Aquela terra era santa porque o próprio Deus estava naquele local. Então, por isso que aquela terra era uma terra santa. E Moisés precisava ter reverência. Moisés precisava ter respeito por aquele local, porque Deus estava habitando naquele local. Certo. Todo mundo está entendendo? Beleza. Então, a gente pode seguir. Vamos lá. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe onde Deus habita hoje? Você sabe onde é a casa de Deus hoje? Algumas pessoas vão talvez pensar até no prédio, né? Algumas pessoas vão dizer, não, aqui é o lugar onde nós nos reunimos. Mas onde fica a casa de Deus hoje? Em Efésios 2:22 vai falar: neles vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus para o seu Espírito. Eu não sei se você está juntando os pontos aqui, mas o que é que eu quero falar aqui para você? Você é casa de Deus. Se Deus santificou aquela terra porque a presença dele estava naquele local, você é santo porque o Espírito Santo habita dentro de você. Então, isso te santifica. Não é porque eu não fumo, eu não bebo, eu não faço não sei o quê, não mato, eu não roubo. Não é por causa disso que você se torna santo. Se fosse por causa disso, tinha muitas pessoas que simplesmente estavam salvas sem seguir a Cristo. Porque tem pessoas que não seguem Cristo e não fazem nada disso. Entende? Você é santo porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você.
Certo. Se a presença de Deus nos santifica, qual foi a atitude de Moisés quando ele entrou na presença de Deus, vamos assim dizer? Foi uma ordem que Deus deu, né? Tira a sandália do teu pé. Isso aconteceu porque ele precisava ter reverência pela presença do Senhor, né? E muita gente, às vezes, acabam querendo trazer uma reverência para o Senhor quando entra aqui na igreja. Quando entra aqui no prédio, aqui, quando entra para o culto, eles querem trazer uma reverência para o Senhor somente nesse momento. Mas a reverência que Moisés teve naquele tempo foi porque a habitação de Deus estava ali. Mas a habitação de Deus está aqui, agora. Então, o que é que eu quero te falar? Essa mesma reverência que Moisés teve, nós devemos ter também. A habitação mudou, mas o Deus não mudou. O nosso Deus não muda. O mesmo Deus daquele tempo é o mesmo Deus de hoje. Essa mesma reverência que a presença de Deus precisa, que a gente precisa ter, é a mesma reverência que eles tiveram, é a mesma reverência que nós precisamos ter aqui. Só que Deus habita em outro local. Deus habita dentro de nós. O que é que eu quero falar para você? Vamos lá, vamos caminhar. Vamos lá, uma linha de raciocínio aqui. Vamos abrir lá em Romanos 12, 2. É um texto bem conhecido. Queria para você abrir. Vamos lá. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Tá. A parte A diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Um princípio da santidade é esse: nós não nos amoldarmos com o padrão deste mundo. E como isso funciona? Como isso funciona, não se amoldar? A palavra transformem-se pela renovação da sua mente, basicamente é uma palavra no original que foi escrita a Bíblia, esse texto, que é metanoia. E a metanoia, ele vai falar sobre uma mudança de mente, né? Então, vamos lá. Vamos falar de uma conversão. O que é isso? Significa que eu estou andando nessa direção e eu me converti, e eu mudei de direção. Então, agora eu estou indo nessa direção. Então, basicamente, isso é a nossa mudança de mente. Esse caminho leva ao precipício do pecado. Esse caminho leva à morte. E esse caminho leva a Deus, leva à santidade. E como é que funciona a santidade? Eu quero me tornar uma pessoa mais santa. Uma coisa que a gente deve aprender: o que nos santifica é a presença de Deus. Então, quanto mais próximos de Deus, mais eu me torno santo. Então, como é que eu faço para me santificar hoje? Não é eu fazer isso ou deixar de fazer aquilo. É eu chegar mais próximo de Deus. E automaticamente, quando eu vou chegando mais próximo de Deus, eu vou deixando coisas para trás. Então, tudo aquilo que me afastava de Deus, eu vou deixando para trás. O pecado é tudo aquilo, é uma definição bem simples do pecado. O que é o pecado? Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que nos afasta de Deus é pecado. Então, eu vou me afastando de tudo aquilo que pode me afastar de Deus. E eu vou chegando mais próximo de Deus. E eu vou me tornando mais santo. É assim que funciona. É assim que funciona a nossa vida cristã. Então, quanto mais você busca a presença de Deus, mais coisas do seu passado, do velho homem, são deixadas para trás. E você vai caminhando em santidade.
E você vai chegando mais próximo de Deus. E Deus vai derramando mais sobre você. E mais da glória de Deus, mais da presença de Deus. E aquilo vai sendo deixado. Aquele velho homem vai sendo deixado. Então, vamos voltar para cá, né? Senão eu me empolgo aqui. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui rapidinho. Para finalizar. Tem muitas pessoas que... eu não vou nem falar assim muitas pessoas, porque a verdade é que todos nós já passamos por essa fase, né? A gente chega para o nosso líder, para o nosso pastor, nosso discipulado e pergunta: isso aqui é pecado? Aí o discipulador: meu filho, não é, isso aqui é. Aí você: mas até onde eu posso ir? Eu posso fazer isso? O que é isso? Qual é essa atitude? Essa atitude é você querendo saber até onde vai o precipício. Daqui para cá é pecado, daqui para cá não é. E você quer saber até onde você pode andar para ficar andando na beirada aqui, ó. Você quer aqui, ó, ficar aqui se equilibrando na beirada. Você não é equilibrista. Você quer andar aqui, ó, na beiradinha aqui, ó. De repente, opa, tô quase caindo. Opa, não, voltei. Mas eu vou... Até onde que eu posso ir? Isso não é viver em santidade. Porque você viver em santidade é você saber que aqui é o pecado, daqui para cá é pecado, e você está andando na direção oposta. Você não está andando na divisa da onde é ou da onde não é. É você andar na direção oposta. A linha do precipício está aqui, no meio. E você decide simplesmente virar as costas para ela e andando na direção de Deus. Você não está andando daqui, ó, se equilibrando aqui. Você está andando na direção de Deus. Então você está longe da linha. Vocês entenderam? Então, para a gente viver uma vida de santidade, a gente deve viver uma vida longe do pecado. Parece ser algo comum, mas não é. São coisas totalmente diferentes. O Espírito Santo ele habita em você, então ele santifica você. E quanto mais próximo você chega de Deus, mais você é santo. E eu queria deixar essa mensagem para você. Eu queria deixar isso bem... Eu queria que você pudesse absorver isso e você pudesse refletir nisso. Será se eu estou tendo uma vida de santidade ou eu estou andando aqui na beirinha, aqui no precipício? Será que eu estou caminhando em direção a Deus ou eu estou caminhando aqui na minha própria direção aqui? Viver em santidade é viver na direção de Deus. É você andar na direção dele. Amém? Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé.